Mas não vamos entrar em detalhes, deixa assim. Vamos espalhar boa fama. Hoje em dia, hoje em dia não teria condições nem de jogar uma partida. Sim, mas Hoje eu tô na melhor, quem já foi, hoje eu tô na melhor posição, que é de comentarista mesmo aqui. Só essa condição que eu tenho física. tá certo. Mas, Marco, como é que tu estás vendo aí os jogos, o pouco que deu para ver, qual é a tua impressão? Olha, meu amigo, eu acho que essa Copa tem sido primeiro um ícone, né? Vamos chamar assim, porque é a primeira Copa do mundo que está sendo feita num país árabe, né? Se a gente for pensar em questões políticas, geográficas, de relações internacionais há um tempo atrás, era impossível isso, né? O mundo árabe sempre foi, de certa forma, eu não vou discriminar, Muito dizer fechado, né? fechado, né? Inacessível, Fechado. né? Para essas instituições como a FIFA. A FIFA é uma instituição ocidental, de certa forma, ou ocidentalizada, né? Mas a integração do mundo, o avanço das relações internacionais, esse fim, provavelmente, da Guerra Fria também, todos esses avanços acabaram permitindo que os países árabes hoje sejam integrados a toda a comunidade internacional de maneira muito mais tranquila, né? E que possibilitou, eu acho que essa Copa, a primeira Copa do Mundo, né? Um grande torneio internacional, mundial, em um país árabe, né? Eu acho que a gente caminha aí lentamente também para Olimpíadas, alguns outros tipos de É, evento também solo árabe. é uma sacudida cultural realmente, né, Marco? Porque de uma hora para outra, né, países de todas as partes do mundo né, descem ali no Catar, né, em Doha, né, e a gente vê assim também como pode, né, no meio do deserto, uma cidade tão bonita, né? Então a gente vê também que existem ilhas econômicas, né, porque tanta pobreza em tantos locais do mundo, numa região onde, né, a questão petróleo, que hoje nessas questões de energia já está sendo mais diversificada para que não haja uma dependência tão grande de petróleo, mas ainda o petróleo ainda é uma riqueza e propicia assim digamos esse ícone assim, né? Porque é realizada uma Copa e pela primeira vez acredito que a maior distância entre um estádio e outro não supera 40 quilômetros. Uma É coisa verdade, impressionante. Né? é E foi feito, verdade. inclusive, um metrô exclusivamente para este Mundial, que ficará como herança para a população local, mas é um metrô que conecta todos os estádios. Né? Então, é uma quebra de paradigma realmente, e o futebol está debutando assim, a maior qualidade do futebol mundial está nos gramados ali do Catar nesse momento, né? É verdade, Flávio. É um ponto aí que eu queria trazer, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que essa integração dos árabes agora a esse hall de eventos internacionais é uma nova realidade né, do paradigma do mundo. Acho que a gente vai ver isso cada vez mais comum. Também eles têm agora a possibilidade de conhecer outras culturas, né? Geralmente os países de religião árabe, né, de religião muçulmana, desculpa, eles têm uma tipologia de sociedade mais fechada, que agora com o futebol, que como propriamente até o Morgan Freeman, né, que era o grande embaixador, ou como está sendo vendido como o garoto propaganda deste Mundial, falou, né, o futebol une as nações. Então eu acho que o Qatar aí deu um grande passo para se mostrar no mundo. E como tu falou na questão do petróleo, né? Eu acho que os árabes nesse ponto eles têm feito um uso muito sábio das riquezas naturais, né? Do ouro negro. Eles tentam a longo prazo se preparar para ser outras coisas além de produtores de petróleo. Né? Eu vejo que o Qatar é um que foca muito nessa questão do turismo e esse evento com certeza está alinhado aí com o planejamento como nação, né? Com o planejamento como país que eles têm. E acho que eles ganharam, acertaram a mão em sediar este evento, né?
E pelo jeito é uma sequência, né? Porque as decisões dos campeonatos mundiais de futebol, de clubes, né? Já É estão verdade. acontecendo na região, né? Em Dubai, né? O próprio Inter foi no Em momento Abu lá Dhabi. e Abu Dhabi, né? E outras decisões estão ocorrendo. Então, o futebol também é uma maneira de congraçar e confraternizar, por que não dizer, culturas, né? Então, isso também é muito interessante. Mas eu vou É dar uma verdade. passadinha, porque Copa do Mundo é principalmente futebol, né? Não Então, podemos domingo, esquecer, né? não podemos esquecer, nós vamos falar um pouquinho de cultura, que também é importante, essa imersão toda, né? Mas o futebol é o que nos norteia e o que chama a atenção de todo mundo para uma Copa do Mundo de 32 seleções, né? Vamos grifar isso aí, porque depois a gente vai abordar como serão as outras Copas do Mundo que a FIFA pretende, né? Tem razão. Então, assim, o jogo de domingo, que foi a estreia, o Catar perdeu para Equador por 2-0, e hoje a Inglaterra ganhou de 6-2 do Irã. O Senegal perdeu para a Holanda por 2-0 e os Estados Unidos, há pouco, né, empatou com o País de Gales em 1 gol. Um jogo bom, os Estados Unidos teve momentos melhores, depois o País de Gales reagiu e conseguiu o empate e ficou no 1-1. Depois, amanhã, então, temos às 7 da manhã a estreia de um país latino-americano. Os nossos hermanos aqui, argentinos, vão começar estreando contra a Arábia Saudita às 7 da manhã. E depois, Dinamarca, às 10, enfrenta a Tunísia. E às 13 horas teremos México contra a Polônia. E também amanhã, às 16 horas, para encerrar os jogos do dia 22, a França, atual campeã, sem o craque Benzema, né, o jogador que foi agraciado como o melhor do mundo, né, no fim sentiu uma questão muscular e não tem tempo de se recuperar, foi cortado da seleção francesa, uma baixa bem importante para os franceses, né? Então a Eles vão França, sentir a falta aí do craque deles. sem dúvida, não, é um baita jogador, sem dúvida, né? A França enfrenta a Austrália. E aí vai, né? Amanhã é terça-feira, depois tem os jogos da quarta e o Brasil estreia então na quinta-feira contra a Sérvia a partir das 16 horas. É o último jogo do dia na quinta-feira. Como é que tu, dos jogos que tu viste também, porque não dá para acompanhar, a gente trabalha também, tem outras atividades, não dá para ficar na frente da televisão todo o tempo, né, Marco? Mas o que deu para tu sentir, assim, dos jogos, da qualidade, como é que tu estás vendo esse começo de Copa do Mundo? Bom, a abertura, eu assisti a abertura, né? Acompanhei o evento e o primeiro jogo ali do anfitrião contra o Equador. É evidente que o nível técnico da seleção do Catar é baixíssimo, né? É baixo, né? Eu até li que eles tentaram fazer algumas preparações, vem nos últimos 4 anos fazendo investimentos, mas o futebol, ele não é somente recursos financeiros, não é somente organização técnica ou organização de infraestrutura, né? O futebol tem uma certa, eu acho que é magia, né? Eu gosto de dizer isso, porque Tem a ver, não eu uso a consegue tirar do expressão laboratório, né? futebol, o cara tem que ter bola no corpo. Ele até melhora isso, né? Mas ele É, tem que ter aquela vocação que está dentro dele, né? Então, exato. aí vai lapidando essa pérola até chegar num jogador, digamos assim, se não de excelência, mas de um nível muito bom, né? Que aí ele merece, talvez, jogar, inclusive, num futebol europeu, né? Que lá estão os melhores, a nata do futebol, Exato. né? Mas por mais que tu treine, se não houver uma vocação nata naquele atleta, fica difícil. Né? Fica Exato, difícil. exato. Então, era um resultado esperado, né? Evidente, a seleção do Equador, ainda que pese seja uma seleção relativamente fraca, ela tem alguns jogadores com vivência de Europa. Se não me engano, toda a seleção titular, ou dos 24 dos 25 convocados, 22 ou 21 atuam na Europa. É uma seleção que pese não seja a primeira linha do futebol europeu, os jogadores que lá têm vivência, têm preparo, têm acompanhamento,
tem estrada de campo, né, como se diz, né? Então era natural esse resultado. Quebrou a tradição do anfitrião, né, nunca perder na abertura em Nunca casa. perder. Mas aí, justamente, né, pioneirismo da Copa do Mundo dos árabes, né? Teriam que inovar em vários segmentos. Eu acho que eles estão fazendo isso. E poderá ser uma escola, né, que tudo é aprendizado, né? Eu me lembro das seleções africanas, quando começaram a despontar um pouquinho mais, na Copa da Itália, com Camarões, por exemplo, né? Sim. Em décadas anteriores, os africanos também eram muito sofríveis, né? Mas já melhoraram, a gente já vê uma evolução do futebol africano, haja vista, por exemplo, que jogadores da África estão em grandes clubes europeus, né, como titular, né? Então já houve um crescimento, não? Então quem sabe, né, no Oriente Médio possa haver também esse semear, né, e esse crescimento. É uma questão de alguns anos à frente, né? E o resultado nos surpreendeu. E hoje eu acabei acompanhando, acompanhei todos os melhores momentos, né? Assisti todos os melhores momentos, porque realmente eu gosto muito de futebol. E me chamou a atenção um pouco o jogo de Senegal e Holanda, né? Acho que para quem pôde assistir, deve ter sido um jogo bom de olhar, em que pese eu esperava um pouco mais de Senegal, né? Senegal vem um amadurecimento como futebol, como seleção nas últimas Copas. Eu achei que ia fazer um pouquinho mais de força contra a Holanda, então fiquei um pouquinho decepcionado, digamos assim. Mas não foi tão fácil também, não, né? Exato, o gol da Holanda foi lá aos 40 do segundo tempo, já foi quase no final da partida. O Senegal que tem ali considerado um dos melhores goleiros da Europa também, né? Então tem uma seleção muito bem preparada. Mas a Holanda fez valer ali o diferencial de fazer o gol próximo ao fim, o Senegal tentar buscar o empate e no contra-ataque conseguiu rematar a partida. Porque jogadores holandeses, inclusive, né, que já participaram de outras Copas, esperavam mais da própria Holanda, né, que triunfasse diante de Senegal com maior facilidade. Não foi tão fácil assim. Então, portanto, esse grupo que apresenta Holanda e Equador com 3 pontos, né, os dois como líderes, né, talvez sejam os dois que vão passar, mas quem sabe Senegal não possa endurecer um pouquinho mais justamente contra o Equador, né? Aí, quem sabe nós teremos um jogo assim de uma igualdade de forças, onde eu colocaria uma interrogação assim para quem seria esse segundo colocado, né? Claro que a Qatar fica realmente prejudicado nessa questão de possibilidades, né? E no outro grupo nós temos a Inglaterra, então, liderando com 3 pontos, que foi quem venceu o Irã, né? O Irã. E País de Gales e Estados Unidos com 1 ponto, possivelmente vão disputar aí quem será o segundo colocado, né? E aí os jogos depois, o grupo C e D, na terça e quarta-feira, e aí chegaremos depois para os jogos do Brasil, o grupo G, na quinta-feira. Outro jogo que foi bom, que eu achei bom, foi Estados Unidos e País de Gales, né? Foi um jogo bem disputado, assim, um jogo bem corrido. Os americanos estão melhorando muito a qualidade no soccer, né? Como eles chamam. É uma evolução, Os Estados Unidos também tem na história do futebol o outro futebol, né? Então o soccer game, que é o futebol, que eles jogam a mão, mas ele tem um nome de pé, e o soccer game é o nosso futebol, né? Será que o Johnny poderia ter sido convocado, Marco? Tu que é um colorado de carteirinha aí, foi uma injustiça não ter ido o Johnny ou não? Eu acho que é uma pergunta tendenciosa, né? Porque eu acredito que não, mas que seria muito válido. Porque está inserido no futebol. Exato, está inserido aqui no futebol, é um futebol mais competitivo, apresenta uma liga mais dinâmica, né? Poderia dar uma contribuição. Mas porque a experiência dele no Brasil, no Inter, né, ele tem mostrado qualidade, porque aqui sendo mais competitivo que nos Estados Unidos, exato, daqui a pouco o próprio jogador acaba
tendo outras valências que lá nos Estados Unidos tu não consegue ter, né? Eu sempre acompanhei ao longe a seleção americana e eu gostava muito de um jogador que agora deve ter se retirado, é o Landon Donovan, né? Era um meio-campista que jogava nos Estados Unidos, ele era um diferenciado, era um jogador diferenciado, jogava futebol alemão. E eu acho que os Estados Unidos sente um pouco a saída dele, assim, né? Ele era muito craque pro time, então ele era um cara que se sobressaía. Então tá sentindo um pouco a ausência dele, que na última Copa ele foi muito bem, inclusive, mas nessa acho que ele tá fazendo falta à equipe. Eu acho que os americanos vão ficar como intermediários aí novamente nessa Copa. Eu não vejo eles como uma grande revelação. Bem, o tempo nos foge veloz, já diria o poeta, né, Marco? Então já são 8 horas mais 23 minutos, nós vamos até as 8h30. Vamos falar um pouquinho, então, Marco, sobre a nossa seleção, né? Quais são as tuas expectativas? O Tite vai com o Vinícius Júnior numa proposta mais de ataque, ou tira o Vinícius e põe o Fred para fazer companhia ao Paquetá no meio de campo? Qual é a tua percepção e qual seria o teu desejo, então, né? Eu até acompanhei a entrevista coletiva hoje do Richarlison, né? Eu acho que o grupo me parece muito bem coeso, até pela escolha do nome dele para fazer a coletiva e o modo como ele se posicionou, defendendo aquela polêmica ali que deu sobre a foto do Neymar, sobre o favoritismo do Brasil. Eu achei isso tudo muito válido, mas eu acredito que o Tite vai ser um pouco mais prudente. Eu acredito aí que vem o Fred compondo o meio-campo junto com o Paquetá, até para sentir a seleção, sentir o grupo, né? Não vejo ele. O Tite não me parece um cara que seja puramente agressivo nas escalações e na proposição de jogo, né? Ele é um cara muito de estudar o jogo, estudar a formatação da equipe, estudar o adversário e analisar muito a sensibilidade do jogo para poder propor alguma mudança. Então eu acho que ele vai vir um pouco mais conservador. Mas eu gostaria que o Vinícius entrasse, que o Neymar tivesse centralizado, só o Paquetá fazendo cabeça de área ali, e o Brasil tivesse para frente para nós meter uns 5 gols já. Mas é uma boa opção tu ter o Vinícius Júnior no banco, né? Porque bota a carta na manga essa aí, né? Então, mas eu acho que é interessante a gente fazer o raciocínio com a cabeça do treinador e não com a nossa cabeça, né? E a cabeça do Tite talvez seja essa, porque o jogo de Copa do Mundo, quando é primeiro, e ali, embora tenham muitos jogadores de qualidade no Brasil, principalmente no ataque, né? O Rafinha, Richarlison, o Neymar já é macaco velho, digamos, né? Mas quando tu mexe em Copa do Mundo, primeiro jogo, às vezes a questão emocional pesa um pouquinho e o jogador não rende tudo aquilo que ele poderia render. Então tu faz uma escalação um pouco mais conservadora, dá mais segurança, né? E tu chega ao ataque com mais tranquilidade. E aí depois, né, estando mais os nervos assentados, digamos, né? Então, quem sabe tu aposta no Vini Júnior no segundo tempo, né? Ele é um baita jogador e de acordo com a sua entrada, com aquilo que ele render, daqui a pouco conquista a posição na marra, digamos, né? Eu concordo totalmente com o que tu tá falando, acho que é isso. E uma coisa que eu fico muito feliz, assim, é que eu acho que o Tite, ele foi muito bem na convocação, porque diferente do Dunga, por exemplo, né, o Dunga, ele fechou um grupo coeso de vestiário antes do Mundial e foi com aquele grupo até o fim. Acho que o Tite nessa convocação foi muito mais feliz porque ele tentou olhar tanto a questão de dedicação e empenho para jogar na seleção, quanto também vestiário, mas não como fator limitante. Eu acho que a seleção brasileira está bem servida, está bem preparada, tem as melhores peças que eu acho que a gente poderia ter nesse momento aí. Eu acho que a convocação do Daniel Alves foi totalmente prudente. Muita gente aí falou contra, mas eu acho que ele é um cara de grupo muito importante, pela experiência, pela rodagem que tem. Não sei se ele começa jogando, né, mas eu vejo ele até com uma liderança parecida com a do Cafu no último mundial, no último mundial que a gente ganhou.
Eu acho que vai ser, eu acho que essa seleção tem muitos fatores para fazer frente aí e entrar como uma favorita nesse Mundial. Então, espero aí que a gente faça um bom jogo de estreia, com o Fred compondo o meio-campo, apoiando o Paquetá nessa roubada de bola, e que o Neymar brilhe, né? É o ano Ótimo, é dele, isso aí, né? é isso aí. É o É o ano ano dele. dele. O que eu espero A do Copa Neymar é dele. maturidade e que ele faça do drible uma possibilidade, não a prioridade. Né? Que ele levante a cabeça, porque às vezes um passe dele ao longe, né? Pode deixar alguém na cara do gol. E que o drible seja uma possibilidade do momento, né? Da circunstância do jogo, mas não sempre aquela intenção constante de querer fazer o drible, porque ao jogar assim ele chama sempre a falta para si, podendo se machucar, se irritando e até mesmo sendo punido pela arbitragem. Mas é isso. 8 horas mais 28 minutos. Vamos encerrando por aqui, meu amigo. E aí voltamos numa edição. A gente faz o Tropicana na Copa todas as segundas-feiras, às 20 horas. E nos Jogos do Brasil, uma edição extra para focarmos em como foi a seleção brasileira. Então, na próxima quinta-feira, a gente retorna para comentar um pouquinho como é que foi a nossa estreia. Tá bem? Marco, muito obrigado aí por tua atenção, né? E faça umas últimas considerações, 30 segundos aí para dar um alô final. Isso aí, valeu o convite. Nos vemos na quinta. Vamos ver o que o Brasil vai nos apresentar aí. E acho que essa Copa aí tem tudo para ser uma divisão de águas aí nos eventos internacionais agora em relação à adesão dos países árabes também a esse rol de eventos. Isso aí. Muito obrigado, Marco. Eu faço uma saudação a Maria Isabel Carvalho Gardelin. Ela nos dá uma boa noite, já nos dá um bom descanso, né? E também ao pessoal que nos assistiu ali pelo YouTube, ó, várias pessoas, o Marcos Fábio Silva, Joel Potric, olha aí, grande amigo Joel Potric aqui de Porto Alegre, a Leci Graça Fischer, nos mandando um abraço, a Temis Doveira, também outra super amiga aqui. O que vocês acham de começar com o Fred no meio-campo? Olha aí, talvez jogue o Fred realmente, né? A Denise Luz também nos dá uma boa noite, de Natal, no Rio Grande do Norte. Vale dizer sempre, esse sinal é mundial da TV Tropicana, né? Mas ele parte de João Pessoa, na Paraíba. Então é uma alegria estar mais próximo dos nossos amigos nordestinos. Tá certo? Um grande abraço a todos, um baita jogo do Brasil na estreia na quinta-feira e retornamos na próxima quinta. Um grande abraço, uma satisfação ter começado o Tropicana na Copa. Até mais!